Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Espero que todos vocês estejam bem. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é o vídeo de pessoas notáveis mentes brilhantes. Eu espero muito que vocês gostem da história da pessoa que eu escolhi para trazer em vídeo aqui hoje. E é isso, deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre a história da pessoa. E deixem sugestões de vídeo aqui embaixo também, deixem a curtida de vocês. Compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto. E também se inscrevam no canal. É isso, vamos começar o vídeo. Essa mulher, ela foi muito importante, principalmente no que se refere à luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, né? Ela lutava contra o racismo. Então, a vida toda dela, ela passou lutando por causas sociais que envolviam esse objetivo. Até porque ela era negra também, então ela também sofria, querendo ou não, um certo preconceito, e ela sofria com as consequências das leis que eram segregacionistas naquela época, né? Ou seja, beneficiavam só os brancos, e os negros eram totalmente deixados de lado, não eram nem considerados gente direito, né? Então, assim, era bem complicado o período no qual ela viveu, mas ela conseguiu fazer bastante história e mudar um pouco a história dos negros ali, né? Então, ela e Martin Luther foram fundamentais, né, nesse aspecto, e são dois nomes bem importantes, e eu vou falar hoje sobre a Rosa Parks aqui pra vocês. Eu já trouxe vídeo do Martin Luther pra vocês, eu vou estar deixando aqui pra quem quiser assistir nos cards, e aí é só vocês irem lá assistir, que também vai estar contextualizando no período em que eles viviam, né? Porque eles viveram, tipo, na mesma época. Seu nome completo era Rosa Louise Macaulay. O Parks só vai acabar entrando no nome dela quando ela se casa, porque o Parks era sobrenome do marido, né? Não dela. Então, originalmente, o nome dela não tem Parks. E aí, ela nasce no dia 4 de fevereiro do ano de 1913, lá no Alabama. E a mãe dela era Leona Edwards, ela era professora, e o seu pai era James Macaulay, ele era um carpinteiro. Então, quando ela tinha mais ou menos 2 anos de idade, em 1915, os pais vêm a se separar e ela muda com a sua mãe para uma cidade chamada Pine Level, que é uma cidade que fica em Montgomery, que é a capital do Alabama. E lá, então, o ambiente familiar dela, ele era totalmente a favor das ideias de igualdade social, igualdade racial. Então, ele defendia esses tipos de causa. E enquanto isso, o ambiente dela externo era totalmente contra isso que eles apoiavam. Era totalmente, extremamente racista e preconceituoso. Então, o ambiente externo que ela estava em contato ali, que ela estava inserida, era bem hostil. E, inclusive, ela vai estudar em várias escolas rurais, né, em escolas exclusivas para negros. Ela também vai ser obrigada a ir a pé para a escola, porque, tirando todas as outras segregações que eles tinham, discriminações que eles tinham com os brancos e negros, uma delas era que o transporte público ele só era disponibilizado para estudantes brancos. Então, ali no caso dela, ela iria a pé, porque ela não tinha outra escolha, porque o transporte público ele só era disponibilizado para estudantes brancos, então os negros tinham que se virar. Ela chegou a estudar na Industrial School for Girls e na Alabama State Teachers College for Negroes. Ela acabou não finalizando seus estudos, já que quando ela tinha 16 anos de idade, ela teve que abandonar a escola para poder cuidar da sua mãe que estava doente. Durante toda a sua vida, ela passou por várias situações que fizeram ela observar e enxergar de forma nítida como havia segregação e discriminação racial ali, principalmente na parte sul dos Estados Unidos. Então, como isso era muito forte, e inclusive essa experiência ali do ônibus, ela foi uma das piores experiências dela e foi uma das experiências que fez ela realmente perceber que eles faziam sim acepção de pessoas, né? Que eles faziam diferença entre brancos e negros, e os negros tinham praticamente nenhum benefício, né? Eles eram, inclusive, punidos, então eles não tinham nem os mesmos direitos que os brancos, eles não eram tidos como gente, vamos dizer assim. E então é que aos 19 anos de idade, em 1932, ela vai se casar com Raymond Parks, que ele era um barbeiro, e ele vai incentivar ela a acabar seus estudos. Então, em 1933, ela vai finalmente conseguir concluir o seu ensino médio. O marido dela era membro da NAACP, que é a National Association. O marido dela era membro da NAACP, que significa National Association for the Advancement of Colored People. Ela é uma organização basicamente que tem o fim a acabar com a segregação e a discriminação racial ali, né? E conseguir os direitos da população negra que vivia nos Estados Unidos, ali da população afro-americana. Então, o único objetivo dessa organização era esse. E ela vai se envolver bastante com essas causas, com essa associação, né? Por conta do seu marido, ele ser membro da associação. Então, ela vai se envolver em diversas causas, inclusive num caso que ela fez a parte de apoiar ali, né?
9 negros que estavam sendo acusados injustamente de terem abusado de uma mulher em um trem em 1931. E o nome desse caso é Scottsboro Boys. Eram 9 negros que estavam sendo acusados falsamente, injustamente, né? E ela atua apoiando eles. Então, na década de 1940, ela se torna uma militante ativa dessa organização. E ela assume o cargo de secretária no final desse ano, ali, né? De 1943, por aí. E ela ocupou até 1957. A residência do casal servia de sede para várias reuniões dessa organização e constantemente eles estavam envolvidos com reuniões e outros compromissos dessa organização, né? A vida deles girava em torno disso. Com o apoio do seu marido e um incentivo, ela conseguiu Ela conseguiu se registrar para votar. Muitos negros não conseguiam isso, era uma coisa assim rara de acontecer. Inclusive, eles não eram incentivados, né? Eles tentavam fazer com que os negros não tivessem sucesso nas tentativas dele de obterem o registro para poderem votar. Porque daí, meio que se ele não votasse, ele não seria considerado cidadão, né? Porque todo cidadão tem direito de votar. E aí, meio que eles não consideravam eles cidadãos, então por isso eles não queriam que eles conseguissem votar. Porque se eles votassem, era mais um passo que eles estariam à frente. Eles estariam conseguindo conquistar o lugar que os brancos não queriam que os negros conquistassem. Que acharam que nunca conquistariam, né? Acharam que eles iam conseguir impedir isso pra sempre. Agora a gente vai falar sobre uma das cenas que é mais famoso de você ter ouvido falar da Rosa Parks. E uma das cenas que fez com que ela ficasse mais conhecida, que é a cena do ônibus lá em Montgomery. Então, é aquele ato heróico que ela vai fazer no ônibus. O que acontece? Os ônibus, eles estavam envolvidos nas leis segregacionistas que eu já citei pra vocês anteriormente. Então, o que acontecia? O motorista do ônibus era orientado para quando o ônibus estivesse lotado, ele dizer pro negro ceder o lugar pro branco. Aí teve um dia lá, mais precisamente, em 1º de dezembro de 1955, que ela era costureira, ela estava trabalhando como costureira, a Rosa Parks, e aí ela sai do trabalho e ela vai pro ônibus, né, pra finalizar sua jornada e pra ir pra casa, enfim. E aí lá no ônibus, o ônibus estava lotado. E o que acontece? Eles eram orientados a cederem o lugar para os brancos. E aí, o motorista do ônibus pediu pra ela ceder o lugar, pra ela e pra mais 2 negros cederem o lugar deles para os brancos. E aí, ela simplesmente se recusou a ceder o lugar. Então, isso foi considerado uma desobediência civil, assim, uma coisa extraordinária que ela fez, e por isso ela foi presa. Então, o motorista vai chamar a polícia e eles vão prender a Rosa Parks. E o que acontece? Ela não se recusou simplesmente pelo fato de que, tipo, ela tava cansada, ela queria ficar sentada, por isso ela não cedeu o lugar dela. Se ela não tivesse cansada, talvez ela teria cedido. Não, não foi por isso. Foi porque ela queria dar um basta naquela situação, para que mais negros não tivessem que passar por aquilo. Ela queria ver se aquilo ali conseguiria dar, de repente, um ponto final, sabe? Ninguém tinha batido de frente com elas, ninguém nunca tinha enfrentado as leis. Tipo, os negros só seguiam, obedeciam o que os brancos falavam, e é isso, sabe? Mas ela quis ser diferente, então, por isso ela resolveu que, talvez recusando a atender o pedido do motorista ali, talvez essa fosse a saída para que eles conseguissem conquistar o espaço que eles queriam na sociedade. É dito que ela não foi a primeira a tentar fazer alguma coisa assim. Ela foi a segunda, de acordo com o que se tem documentado. A outra pessoa a fazer isso foi uma adolescente que fez cerca de 9 meses atrás, mais ou menos, né? Então, a Rosa Parks fez em dezembro, essa adolescente fez 9 meses atrás. E essa adolescente se chamava Claudette Colvin. E ela era do Alabama. A prisão dela serviu de marco inicial para que começassem a fazer uma mobilização ali da comunidade afro-americana. Então, eles fizeram essa mobilização em defesa dela e eles conseguiram arrecadar o dinheiro suficiente para pagar a sua fiança no mesmo dia que ela foi presa. Então, ela nem chegou a ficar um dia sequer presa, nem 24 horas. Eles conseguiram libertar ela antes desse tempo porque eles arrecadaram o dinheiro suficiente para pagar a fiança e libertar. Essa recusa e desobediência civil dela serviram como marco inicial para que a comunidade negro-americana ali decidisse que eles iriam boicotar o serviço de ônibus até que a segregação acabasse. Então, nesse momento, principalmente, vai ter o destaque de um dos nomes que a gente já tem vídeo aqui no canal, como eu já falei pra vocês, que é o Martin Luther King Jr. Então, ele foi bem importante na parte da luta pelos direitos civis dos negros também, e tem vídeo dele aqui no canal, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. E aí ele vai entrar nessa parte da história. Esse evento foi o marco inicial para a mobilização da comunidade negro-americana ali. Então, para isso, eles decidem que eles vão boicotar o serviço de ônibus. E aí, nesse momento, então, eles começam a organizar caronas e vão a pé, alguns, para eles levarem um número máximo de pessoas para dentro do ônibus lá, que eles iam boicotar esse serviço, né? E aí, esse boicote dura cerca de 385 dias, ou seja, mais que um ano, né? E aí,
a segregação ela passa a ser proibida pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, né? Não pensem que todo esse processo de luta que a Rosa Parks e o Martin Luther estavam passando foi fácil. A Rosa Parks, inclusive, assim como vários outros negros que se mobilizaram contra a segregação, estavam sendo constantemente ameaçados, eles perderam seus empregos, e o Martin Luther também, ele teve vários atentados à bomba na sua casa. Então, assim, todo mundo estava tentando reprimir, oprimir, enfim, essas pessoas que estavam indo contra o regime ali, né? Contra a segregação. Então, assim, foi bem complicado para eles, porque eles foram extremamente perseguidos, ameaçados e todas as outras coisas ruins que vocês podem imaginar. Nesse momento, nessa altura do campeonato, eles já estavam ambos sem emprego, então eles vão se mudar para Detroit, porque as ameaças eram constantes ainda, então eles estavam sofrendo muito. Eles mudam para Detroit, que fica localizado em Michigan, e lá ela passa a trabalhar como secretária e recepcionista de um congressionista chamado John Conyers. Ela trabalha com ele até o ano de 1988, que é quando ela vai se aposentar. Mesmo assim, mesmo estando longe ou com outro emprego, ela nunca deixou de trabalhar ali no ativismo. Ela nunca largou essa luta e nunca deixou de ser uma ativista. No ano de 1977, o marido dela vai vir a falecer e vai deixá-la viúva. É dito que o casal nunca teve filhos, né? Em 1992, ela escreve uma autobiografia e a sua saúde mental e física começam a se deteriorar ali por volta de 1900. Então, ela vai vir a falecer dia 24 de outubro de 2005, com 92 anos de idade. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau!